Vamos agora conversar um pouquinho sobre mudança de estado físico da matéria, ok? Então vamos lá. Primeiramente, quando nós falamos de estado físico da matéria, para nós, no ensino médio, para nós que vamos fazer vestibular, o que nos interessa, na verdade, são 3 estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Então veja bem, eu posso ter o corpo, uma substância no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso. Perfeito? Muito bem. O que significa isso? O que caracteriza o estado sólido? Gente, o que caracteriza o estado de um corpo é uma força chamada força de coesão. No estado sólido, a força de coesão é tão grande entre as partículas que elas estão rigidamente presas. O maior movimento que elas conseguem é um movimento vibracional. Nada mais que isso, elas têm um movimento totalmente limitado. Tá? Conforme você vai fornecendo calor para o corpo no estado sólido, o que acontece? Elas começam a aumentar a vibração, elas vão aumentando a vibração, aumentando a vibração, aumentando a vibração, aumentando a vibração, até que chega um momento que essa ligação começa a afrouxar. A força de coesão começa a diminuir, chegando num ponto, num valor pequeno o suficiente para a partícula virar, para o corpo passar para o estado líquido. Tá? Então, no estado sólido, a força de coesão é muito grande. No estado líquido, a força de coesão, apesar de ainda existir, ela é pequena. Perfeito? Muito bem. No líquido, se eu continuar fornecendo calor para o líquido, essa força de coesão vai diminuindo cada vez mais, porque a vibração vai aumentando tanto, que chega uma hora que ela consegue se desprender. As partículas se desprendem, ficando totalmente livres para se movimentar. Nesse caso, eu tenho o estado gasoso. Ok? Muito bem. Essa mudança de estado, ela recebe um nome. Quando o corpo está passando do estado sólido para o líquido, eu digo que está ocorrendo a fusão. Quando ele está passando do líquido para o gasoso, eu digo que está ocorrendo a vaporização. O inverso também é verdadeiro. Se eu tenho gás e começo a retirar calor, a fazer com que ele perca calor, o que vai acontecer? A temperatura começa a diminuir, a vibração começa a diminuir e a força de coesão começa a aumentar. Chegando no momento que ele pode voltar a ser líquido. Nesse caso, eu digo que ocorreu uma liquefação ou condensação. Se eu ainda continuar retirando calor desse corpo, ele continuar perdendo calor, a temperatura continua diminuindo, a força de coesão continua aumentando, até que chega um momento que ela passa para sólido, ou seja, a força de coesão fica tão grande que não consegue mais, a partícula não tem mais liberdade de movimentação. Nesse caso, eu digo que ocorreu a solidificação. Perfeito? É claro que tem situações em que eu posso ter o sólido mudando diretamente de estado para o gasoso, como por exemplo a naftalina. Quando você pega a naftalina que é sólida, coloca na gaveta, tá? Você vai percebendo que ela vai diminuindo de tamanho porque ela vai vaporizando. Ela vai vaporizando. Então ela está mudando direto de sólido para gasoso. Essa mudança recebe o nome de sublimação. Ok? Muito bem. E o inverso? O peixe pode ocorrer? Pode. O que seria o inverso? Estar gasoso, você vai tirando calor e ele vai solidificando. Pode, pode. Nesse caso, eu também tenho a sublimação ou a ressublimação. Então veja, esses 2 nomes podem ser usados na operação inversa. Beleza? Bem, um detalhe muito importante que agora interessa bastante para nós, que é a parte que nós vamos usar na resolução de problemas, é o seguinte. Quando sólido, digamos que eu pegue gelo, tá? O gelo está a menos 5 graus Celsius e eu vou fornecer calor para essa massa de gelo. O que vai acontecer? Automaticamente, essa massa de gelo vai começar a se aquecer, a temperatura vai aumentando, até chegar à sua temperatura de mudança de estado, a sua temperatura de fusão, que a pressão normal de 1 atm é 0 graus Celsius. Então, quando ele chega a 0 graus Celsius, o que acontece? Todo o calor que você fornece vai ser usado exclusivamente para diminuir essa força de coesão. Nesse caso, não há variação de temperatura, não aumenta mais a vibração das partículas, elas simplesmente
diminui a sua força de coesão. Então, durante a mudança de estado, não há variação de temperatura. A massa de gelo, eu vou estar fornecendo calor, ela chegou até zero, tá? Ela vai se manter em zero até toda a massa de gelo transformar-se em água. Esse calor necessário apenas para mudar de estado, nós chamamos de calor latente. E do mesmo jeito que nós definimos em outros vídeos o calor específico sensível, aquele Czinho minúsculo, nós definimos agora o calor específico latente, que nós chamaremos de L. O que é o calor específico latente? É a quantidade de calor necessária para cada unidade de massa mude de estado. Veja que eu não falo agora em variação de temperatura. Por quê? Porque não existe variação de temperatura enquanto ocorre a mudança de estado. Perfeito? Então veja bem, tá? Olha só a definição: calor necessário para que cada unidade de massa mude de estado. Por exemplo, o calor específico latente de fusão do gelo, tá? É 80 calorias por grama. Pode ver que não tem grau Celsius aqui, ó, porque não tem variação de temperatura, tá? Então é 80 calorias por grama e 80 positivo. Por que positivo? Porque eu estou falando de fusão. Para fundir, ele tem que receber calor, tem que ganhar calor, portanto é positivo, tá? Agora, do mesmo jeito, veja bem, o calor específico latente de solidificação do gelo, ou solidificação da água, melhor dizendo, né? Vamos colocar aqui, solidificação da água. Ela é água e virou gelo da água. Olha lá. Calor latente, solidificação da água. Menos 80 calorias por grama. Ou seja, eu peguei uma massa de água, eu tenho que retirar calor, por isso o calor é negativo, para ele poder mudar de estado, para ele poder virar sólido. Então eu digo que 1 grama de água, eu tenho que retirar 80 calorias para ela virar gelo. Veja um detalhe interessante, gente. O calor latente de fusão, o calor específico latente de fusão e o específico latente de solidificação tem exatamente o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor. A única diferença está no sinal. Positivo quando ganha, negativo quando perde. Ok? Muito bem. Bom, em função disso, alguém pode me perguntar: Peixe, como é que eu posso calcular a quantidade de calor para uma massa, para um pedaço de gelo? Porque o calor específico latente é o calor só para 1 grama. Como é que eu posso calcular para um pedaço de gelo? Ué, basta eu pegar a massa do pedaço de gelo e multiplicar pelo calor latente, que é por 1 grama. Então, o calor latente, que eu também chamo de Q, veja, é o mesmo calor que a gente tinha falado sempre, só que é usado só para mudar de estado, tá? É o calor necessário para que o corpo ou a substância mude de estado. Eu calculo por Q igual a massa vezes o calor latente. Perfeito, gente? Então, isso é o calor latente de fusão, de solidificação, de vaporização, de liquefação. Ou seja, calor latente é o calor para mudança de estado. Calor sensível é o calor para variar a temperatura. Beleza? Agora nós vamos fazer um exercício, tá? Um exercício também simples, para nós fixarmos isso aí e verificarmos a diferença entre calor sensível e calor latente, verificarmos como que nós vamos usar isso aí nos nossos problemas. Ok? Então, vamos lá? Vamos continuar? Então vamos aí.